Rádio Prêmio Esportes. Rádio Prêmio Esportes. Matheus Pinheiro. De Brasília, agora são 20 horas mais 1 minuto. Muito boa noite para você que está ligado no rdpremioesportes.com, para você ligado no TuneIn, no Radiosnet, demais aplicativos do seu celular. Está no ar o seu programa inteligente, seu programa esperto, para falar tudo da categoria mais rápida do mundo. Esse fim de semana tivemos 2 corridas na Fórmula Indy, 2 corridas em Detroit, 2 vencedores diferentes, e quem diria, o motor Honda tá reagindo, meu amigo, mas isso é assunto para daqui a pouco no IndyCast Premium. É a 6ª edição, estamos no ar a partir de agora para falar o melhor da categoria mais rápida do mundo. Continue participando conosco pelo rdpremioesportes.com você ouve, mas pelo twitter.com/premioesportes e facebook.com/premioesportes você participa da nossa transmissão ou interage comigo nas minhas redes sociais, no @MatheusNarrador no Twitter ou também no meu Facebook. Também você pode participar pelo WhatsApp, é o 996518003 para você que está na Baixada Santista. Para você que está fora da Baixada é 11 13 996518003. Confusões acontecem, o programa ao vivo é assim. Vamos lá chamar os comentaristas que vão dividir a mesa comigo hoje para falar tudo sobre Detroit e também já projetar um pouquinho do que pode ser o Texas. Começando por ele, que além da Premium Esportes, também administra o blog Tempo dos Esportes, é o meu xará Matheus Furlan. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Matheus Pinheiro, boa noite a todos os ouvintes. Uma corrida maravilhosa no final de semana, apesar da chuva, muitas disputas, em especial no domingo, muitos toques aí. Uma pena que os brasileiros não foram bem e a expectativa para Texas é maravilhosa. Tony Kanaan pode surpreender e muito com a Ganassi, Matheus Pinheiro. Valeu, Matheus Furlan, também chamando ele, que já participou aqui do prêmio do IndyCast Premium com algumas reportagens, mas agora sim chegou para ser o comentarista de hoje, Gabriel Araújo, meu amigo. Boa noite, seja bem-vindo. Era melhor quando era reportagem porque era em off, né? Boa noite, Matheus Pinheiro, boa noite, amigos da Rádio Premium Esportes. De volta, né? Depois de muito tempo, aqui no IndyCast com o Matheus Pinheiro. Boas corridas em Detroit, né? Corridas decididas pela estratégia, tanto a corrida 1 quanto a corrida 2, um show da Andretti na primeira corrida, a corrida número 2 no Tudo ou Nada, que o Bourdais venceu. Foi muito legal o fim de semana em Detroit e vamos prever também o que tem no Texas, né? O Hélio gosta desse estado aí, viu, Matheus Pinheiro? Vamos ver o que acontece. Ele que é tetracampeão, se eu não me engano, na prova do Texas, ganhou em 2002, 2004, 2009 e 2013. É o circuito onde ele mais ganhou na sua carreira. E também vamos chamar ele que, além da Premium Esportes, para você ver, hoje o time é 100% Premium. Além da Premium Esportes, ele também é redator de automobilismo no site torcedores.com. Estou falando dele, Cleiton Santos. Enfim, eu consegui te trazer para cá. Boa noite. Tava difícil, né, Matheus? Muito obrigado pelo convite, obrigado também, muito prazer participar ao lado do Matheus Furlan e também do Gabriel Araújo. Vamos comentar essa temporada muito movimentada da categoria. Já falamos no último programa, no último sábado, da vitória do Carlos Munhoz, o colombiano, e agora o destaque para a vitória do Bourdais e também para a expectativa para 600 milhas do Texas, para a próxima etapa, já que o campeonato enfim chegou à sua metade, Matheus. Corrigindo, é os 600 quilômetros do Texas. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa... É, isso aí. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa prova. Bom, enfim, esse é o programa do IndyCast Premium, aquela parceria show de bola da Rádio Premium Esportes com o blog Indy Center Brasil.
Quer ouvir o melhor futebol da Web Rádio? Então acesse rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Libertadores, amistosos da seleção, a Copa do Brasil. Na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. E eu vou te falar uma dica. Muitos sites não divulgam horários, mas só no Indy Center Brasil você fica por dentro dos horários das corridas e treinos. Vê notícias da Indy, matérias especiais e afins. Acesse www.indycenterbrasil.com.br e confira tudo isso. O Indy Center, você sabe, é um site feito de fã para fã. Bom, apresentados todos, agora é hora da nossa bandeira verde. É dada a largada do IndyCast Premium de hoje. Aí está a largada! Dada a largada no IndyCast Premium, vamos lá começar a debater os nossos assuntos. Bom, para começar, Vive la France! Vitória de Sébastien Bourdais na segunda corrida. Olha, Gabriel, um mix de competência com sorte. Afinal, a KV inventa muitas estratégias, mas quando não inventa, quando deixa o piloto correr, a gente sabe que fazem boas corridas. A gente tem como caso o Canaan, tem como caso o próprio Bourdais, que já ganhou em Toronto no ano passado. Então foi uma vitória merecida, mas ao mesmo tempo com aquela parcela de sorte. Com certeza, né, Matheus? Porque ele contou com uma sequência de bandeiras amarelas, mais a bandeira vermelha no final, para não precisar economizar combustível, né? Foi uma estratégia, como eu disse, da KV, de tudo ou nada. Ou ele ganha, ou não acontece nada. Ele vai perder, vai ficar para trás, vai ter uma pane seca, sei lá. Uma vitória bem legal do Bourdais, né? Ele vencendo pela segunda vez na Indy unificada. Acho que foi até um pouco confuso para quem viu a corrida na televisão, né? A narração do Carlos Fernando é um ótimo narrador, porém ficou um pouco confuso. Então é bom a gente especificar, né? Eu até anotei aqui, ó, o triunfo 33 do Bourdais na Indy, a segunda na Indy unificada, e ele é tetracampeão da Champ Car, né? Quando era dividido entre a Champ Car e a IRL. Como eu disse, ele não precisou economizar o combustível, né? Teve um começo chuvoso a prova, o Bourdais se segurou, e depois, quando secou, tivemos um pouco mais de emoção, um pouco mais de confusão na corrida de Detroit, né? Lá na segunda corrida, e o Bourdais sempre se segurou, fez uma pilotagem muito boa. A KV foi com aquela estratégia assassina de novo, né? Mas dessa vez deu certo. Várias amarelas no final, inclusive a que derrubou o Hélio, né? Naquela batida entre o Vautier, o Power tocando no Hélio e os dois da Penske abandonando, e a bandeira vermelha, né? Que foi causada aí no finalzinho da corrida por causa desse acidente. O Bourdais teve muita sorte e venceu, mas é um piloto muito competente também, não dá pra tirar a parte do talento. Só que só talento não resolve, a sorte estava com ele dessa vez. E olha, Clayton, uma coisa que chamou a atenção nessa corrida, eu vou te passar a classificação aqui. Bourdais foi o primeiro, Takuma Sato foi o segundo, Graham Rahal foi o terceiro, mas o Graham tá fazendo uma ótima temporada, então não é surpresa. Tristan Vautier, esse sim é surpresa, na quarta colocação. Marco Andretti em quinto, Conor Daly em sexto, Jack Hawksworth em sétimo, Ryan Hunter-Reay em oitavo, Gabi Chaves em nono, Juan Pablo Montoya, líder do campeonato, em décimo. Daí, Clayton, eu tiro duas coisas pra você. Primeiro, a maioria dos nomes que eu falei entre os 10 primeiros são azarões. E entre os 10 primeiros nós temos 8 motores Honda. A gente tá vendo a Chevrolet matar a pau o ano de 2015 e de repente nessa classificação só 2 Chevrolets entre os 10 primeiros. Realmente foi uma corrida um pouco atípica. Foi muito atípica, mas não, no resultado final, mesmo colocando 8 carros da Honda, a vitória foi da Chevrolet. Ainda foi do carro do Sébastien Bourdais, ainda ficando na primeira colocação. Concordo com você que teve várias zebras. Coloco aí o Vautier, que foi uma senhora zebra na quarta colocação, o Conor Daly na sexta colocação. Gabi Chaves está correndo bastante, está correndo muito nessa temporada também, na nona colocação. Vem surpreendendo bastante. Ele que é da nova geração já do automobilismo colombiano. Aliás, como é que nasce tanto colombiano bom? É o Gabi Chaves, é o Montoya, é o Munhoz. Olha, Clayton, o Tico, então, fazendo uma comparação rápida aqui, nasce colombiano bom, mas o que tem de venezuelano ruim, né? Então, venezuelano nem vejo aqui a comparação. E o que não tem de brasileiro, né? Exatamente. Então, aliás, uma coisa que eu tinha pensado bastante é a falta de renovação que existe em todas as categorias, né, em relação ao automobilismo brasileiro. Mas voltando à prova, eu não me surpreendi com o resultado do Bourdais, por exemplo. O Bourdais, ele mantém um desempenho muito bom em pistas mistas, né? Como bem disse o Gabriel, 4 vezes campeão da Champ Car. Não é um cara desconhecido.
Não é um cara, não é um Zé Ninguém na categoria, muito pelo contrário, é um cara que chega bem estabilizado, que chega com reputação e comprovou isso vencendo na ilha, né? Agora vamos ver se o Bourdais melhora, principalmente seu desempenho, mas a gente sabe, como bem disse o Gabriel, a KV é meio doida da vida nas estratégias, tanto que tem uma dupla que aceita qualquer loucura, que é o Bourdais e o Stefano Coletti. Então, nesse caso, eu não me surpreenderia se a KB ficasse somente nessa vitória, né, que já está saindo bem no lucro, mas não conseguisse mais andar tanto na frente, principalmente com essas loucuras todas. Mas mérito do Bourdais e o Sato, segundo colocado. Desses aí, vale o destaque. Dos 10 primeiros, 3 ex-Fórmula 1. O primeiro, o segundo e o 10º colocados. Para você ver como as coisas um pouco se misturam. O Bourdais foi um piloto que deu super certo nos Estados Unidos, pena que caiu na hora errada na Fórmula 1. E olha, Matheus, um dado interessante aqui sobre o Takuma Sato. O último pódio dele, antes dessa corrida de Detroit, foi na São Paulo Indy 300 de 2013, quando na última curva, na entrada do Sambódromo, ele perdeu pro James Hinchcliffe. Estava no dia. Eu também estava. A gente estava pertinho lá no setor A, só que eu acabei não te vendo. Eu estava no debate premium. Eu também estava no dia seguinte. Você fala do Takuma Sato, Matheus, e eu vou levar grande destaque. Que ultrapassagem que ele fez sobre o Montoya. No final na corrida ali, para ele assumir o segundo lugar. Ou eu tô errado que ele foi muito bem naquele momento? Não, Takuma Sato fez uma corrida típica, porque a gente sabe o quanto que ele é kamikaze, mas dessa vez ele fez uma corrida muito boa. Exatamente, passou por diversas posições no grid, foi muito bem, como você bem frisou, fazia muito tempo que ele não subia ao pódio, mas é que nem você frisou, ele é kamikaze. Quando ele decide ir para cima, ele não mede esforços, enfia o carro aonde dá, no espaço que ele tem, e acaba muitas vezes pagando caro por isso e nunca vai sozinho. Neste final de semana ele se deu muito bem, fez uma grande ultrapassagem, chegou a lutar pela vitória, mas que nem o Bourdais não tinha outra opção a não ser vencer. Se a corrida tivesse mais 10 voltas, o Sato fatalmente chegaria à primeira colocação, ultrapassando o Bourdais. Mas o Sato é um grande piloto, só deveria ter um pouquinho mais de cabeça no lugar, tanto na Indy quanto na Fórmula 1 também. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de cabeça, um pouco mais de paciência, talvez ele tivesse conseguido ir um pouco mais longe na Fórmula 1. Matheus, Nisso eu concordo com você. Clayton? E só um detalhe, eu tô vendo aqui o resultado geral. A gente destaca a prova do Bourdais, a gente destaca a prova do Sato, que é muito importante, mas que prova do Vautier, porque o Vautier largar na última colocação com a Dale Coyne ficar em quarto. Não, Cleiton, eu acho que na minha opinião não é nem pelo fato do piloto, e sim pelo fato da equipe. A Dale Coyne hoje é um lixo. É a famosa equipe aluguel. Por isso que o Rodolfo Gonzalez, venezuelano, correu lá, porque pagou um dinheirinho do petróleo venezuelano e aí conseguiu uma vaguinha. Hoje a Dale Coyne é uma verdadeira equipe de aluguel. Deu dinheiro. Mas isso é uma realidade hoje evidente em toda e qualquer categoria do automobilismo. Muita gente tem o dinheiro, mas não tem como montar uma equipe. Alguns senhores têm as equipes pré-montadas, têm todos os contatos, e aí chegam esses senhores com todo esse dinheiro. A gente vê muito isso na Fórmula 1, né? Fica evidente demais na Fórmula 1, e acabam virando equipes de aluguel mesmo. Se o cara consegue pagar até o final da temporada, ele corre todas. Se não, quando é no meio da temporada, um sai, vem outro que tem o dinheiro, paga por mais 4, 5 ou 10 corridas. Infelizmente, isso está se tornando muito corrente na Fórmula 1, muito corrente agora também aparecendo na Fórmula Indy. Por quê? O patrocinador de equipe, o patrocinador master, aquele pessoal que chega e quer explorar a marca da equipe e evidenciar a sua marca, está sumindo. Esse é o grande problema hoje. E falando entre as equipes mesmo, as equipes grandes, as 3 maiores, foi um fim de semana meio decepcionante, né? Porque, tirando a Andretti, que fez a dobradinha na primeira corrida, muito por conta da tática, e teve o Marco Andretti como quinto na segunda corrida, exatamente. A Ganassi, ela teve o Dixon em quinto na primeira corrida e o Kimball em 11º na segunda corrida, com melhores colocações. A Penske teve o Pagiano em terceiro na primeira
Mas o Montoya foi 10º na segunda corrida com melhor colocação. O Hélio e o Power ainda bateram na última volta, nas últimas voltas, né, quando entrou o cronômetro. 2 carros da Penske que se espatifaram e não terminaram a prova, né? Então dessas 3 grandes, Andretti, Ganassi e Penske, para se destacar só Andretti mesmo. E você até falou da queda da Chevrolet, muito por isso, também por conta da Ganassi, porque a Ganassi foi muito mal. Das grandes foi a pior nessa sequência, nessas 2 corridas em Detroit, né? O próprio Tony Kanaan, ele não conseguiu ir bem, ele foi mal nas 2 provas, ele terminou em 13º lugar na corrida que a gente está comentando agora, a segunda corrida, não completou a primeira prova, então a Ganassi teve um fim de semana horroroso, e a Chevrolet cai muito por conta disso, porque é uma equipe grande, está sempre levando a Chevrolet para frente. E olha, uma coisa que vale se destacar do Kanaan, não só o fim de semana dele foi horrível, mas também o carro dele não era muito bonito não, né? Pouco, né? Pouco bonito. Da Taylor Swift, né? Por falar nisso, o Matheus Antônio e o Hugo Becker, que fizeram a última edição do IndyCast comigo, um grande abraço pra você, Matheus, que denominamos você Taylornático, né? Nossa, foi engraçado, gente, porque eu perguntei do carro pra ele, e ele simplesmente começou a falar, porque a Taylor Swift, ela tá nas paradas de sucesso, explicando uns nomes que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu não sei, mas acho que o programa fugiu um pouco do foco, foi mais Bem-vindo ao pop, Matheus Pinheiro. Voz Brasil. Uhul! É sempre assim, meu amigo. Acho que foi o bloco mais emblemático da história do programa. Também passando mais algumas informações, a prova teve 4 líderes. O Montoya, que liderou da volta 1 a 35, o Power, que liderou da volta 36 a 39, o Conor Daly liderou da 40 a 51, e aí da 51 até o fim, o Sebastian Bourdais foi quem liderou, obviamente beneficiado por bandeiras amarelas e também pela bandeira vermelha, o que o fez economizar muito combustível. E Clayton, uma coisa que chama atenção aqui, em tantos anos, essa é apenas a 3ª vitória da equipe KV. Ganhou em Indianápolis com o Tony Kanaan, foi a primeira. Ano passado com o Sebastian Bourdais na segunda corrida de Toronto. Lembrando que Toronto não é mais rodada dupla, mas até o ano passado era. E agora essa corrida de Detroit mais uma vez com o Bourdais. É uma equipe que realmente é um pouco atrapalhada nas estratégias, mas a gente sempre vê ela num crescimento bem gradual. É uma equipe que procura desafios, né? Eu me lembro que até antes da vitória do Tony em Indianápolis, quando teve aquele problema da pane seca no carro do Tony na São Paulo Indy 300, né, havia aquela expectativa, e foi uma estratégia das mais ousadas, aquela ali da KV naquela prova, né, e na Indy 500, tanto que foi recompensado com a vitória nas 500 milhas. Mas o Jimmy Vasser, todo o pessoal da equipe KV acaba ousando. Então é uma ousadia, não tem medo de ousar. Se a gente fosse comparar, colocando uma comparação com a Fórmula 1, já que o Matheus Furlan citou ela uma vez, a gente pode chamar a KV de uma Force India da Fórmula 1, da Fórmula Indy, porque ela ousa, ela busca uma ousadia que é fora da curva das outras equipes. E tem muitas vezes que dá errado, tem muitas vezes que é wall, mas tem vezes que é win nessas histórias, e consegue a vitória. Esse foi o caso da segunda prova de Belle Island. Então, vale sempre esse destaque de Jimmy Vasser sempre querendo ousar um pouquinho mais em relação às outras equipes. Isso é bom para a categoria, isso é interessante. E um destaque aqui que eu peguei de relance, né? É bom ver a equipe do David Letterman ficando em terceiro, né? Porque o cara acabou de se aposentar do Late Show e ficando em terceiro com a sua própria equipe. Então, é legal pra caramba ver isso. E com o Graham Rahal da Rahal Letterman Lanigan. É legal isso. Inclusive nas 500 milhas, o Oriol Serviat tava correndo com o carro do Late Show, né? Na carenagem tava pintado Late Show e David Letterman, e acabou no muro, né? Mas em compensação, no GP de Indianápolis, quando o Graham foi segundo, o Letterman comemorou de um jeito maravilhoso no Late Show. Mandando um grande abraço aqui pro Luiz Alexandre Eiras, nosso narrador, que tá na escuta, e falou aqui, não vamos falar bobagem porque eu estou ouvindo o programa. Calma, Luiz, a gente não fala tanta besteira assim. Por falar nisso, alô, você torcedor São Paulino, alô, você torcedor Santista. Amanhã, a partir das 20 horas, ao vivo da cabine do Morumbi, tem clássico na Prêmio Esportes. São Paulo, Santos. Narração de Luiz, na verdade, narração do Roberto Andrade, comentários do Wagner Hiroi e as reportagens do Rodrigo Bittar. Na quinta-feira, também com início às 20 horas da transmissão Prêmio Esportes, no Allianz Parque tem Palmeiras, Inter.
Agora sim, narração de Luiz Alexandre Eiras, comentários mais uma vez do Wagner Hiroi e as reportagens ficam a cargo de Guto Monte Ablas. Aliás, grande abraço pra você, Guto, e eu também aproveito a mandar um abraço pro Davi Oliveira, explosão da Baixada, narrador da equipe do Radar Esportivo, tá na escuta aqui do IndyCast Premium. Um grande abraço pra você, meu querido amigo Davi. Bom, gente, passando mais um destaque aqui da corrida. Olha, Matheus, as janelas de combustível foram muito discutidas nessa prova. Tanto na primeira como na segunda, todos sabem que correr na chuva e ocorrer essa transição de molhado para seco, sempre acabam ocorrendo esse tipo de estratégia, de uma equipe correr um risco, do tamanho que, por exemplo, o Andretti correu com o Munhoz, a KV correu com o Bourdais. Enfim, esse foi um fim de semana interessante para ver realmente o que as equipes estão... acho que eu ainda não sei procurar a palavra, mas o quanto as equipes estão querendo ousar na categoria. Quanto elas estão querendo deixar mais emocionante, para ser mais exato, Matheus. Porque é o seguinte, as estratégias de combustível foram excepcionais. Porque o que dá realmente emoção é você fazer todo um trabalho e verificar se ele vai dar certo. Como deu certo com o Munhoz no sábado, ele ficando 2 voltas a mais do que o Andretti na pista e conseguir uma diferença maior com os pneus de pista seca e voltar na liderança e conquistar a vitória. Como deu certo também para o Bourdais, as bandeiras, assumir a liderança, contar com a bandeira vermelha no momento certo para poupar combustível do seu carro. O reabastecimento ele deve ser primordial em toda e qualquer categoria. Aí a gente olha para a Fórmula 1, os caras entram, trocam pneus e saem em 3 segundos. Beleza. E o reabastecimento? E aquela pane seca que agora não acontece mais, que aparece o contadorzinho lá no canto da tela, você já consumiu 62% do seu combustível. Poxa vida, onde é que está a emoção no automobilismo? Então eu acredito que sim, o reabastecimento é parte primordial e que nem você falou, esse final de semana foi maravilhoso para quem gosta de assistir uma boa corrida e gosta de estratégia no automobilismo. Afinal, não é só sentar e acelerar, você tem que acertar o carro e também tem que calcular o combustível, porque só acelerar também não dá muito certo, né, Matheus? Agora o campeonato tem o Montoya na liderança com 315 pontos, Will Power é o segundo com 294, Dixon é o terceiro com 252, Graham Rahal é o quarto colocado com 246, mas um pontinho atrás com 245, o Hélio Castro Neves do Brasil e da Penske. O Tony Kanaan é 12º com 174 pontos. Mateus. Olha, Gabriel, eu até ia chamar você agora. O Hélio tá bem atrás na classificação, mas a gente sabe que a sequência de provas que vem aí são provas que beneficiam ao seu estilo de pilotagem. Com certeza, e eu queria destacar a sorte que o Montoya tem. Juan Pablo Montoya, esse nasceu com um bumbum virado para a lua, porque ele tem 10º nas 2 corridas do fim de semana, tanto na corrida 1 quanto na corrida 2, mas ele continua líder, ele tem 21 pontos de vantagem para o Will Power, como você disse, porque o Power abandonou na segunda corrida, o Dixon, que é o terceiro colocado no campeonato, abandonou na segunda corrida, o Hélio, que era o quarto colocado, abandonou na segunda corrida também. Aliás, o acidente do Hélio foi justamente com o Will Power, os dois abandonando. O Rahal aí passou o Hélio Castro Neves na classificação, mas o Montoya, ele é muito sortudo. De novo, o gordinho tá provando a sua sorte, né? Acho que a cada hambúrguer que ele come, ele ganha mais sorte, porque olha, para terminar em 10º nas 2 e se manter líder do campeonato com 21 pontos de vantagem, é muita sorte, viu, Matheus? Pô, você tem alguma coisa contra os gordinhos, cara? É exatamente Não, isso. Eu sou Você gordinho. tem alguma coisa contra os gordinhos? Eu sou cara? gordinho também, ó. Não. Você até come Olha a sanduíches confusão. você até come alguns sanduíches que a dona Mirdes faz lá na nossa Copa, mas não é tão gordinho assim. Tipo, eu sou gordinho, o Furlan, pelo que eu sei, também é. Mas, poxa vida, você não é, Gabriel. Não fala assim de você, cara. Por favor, né? Eu tenho doença de Crohn. Boa. Aproveitar para também mandar um recado do Luiz Alexandre Eiras, que nesse fim de semana no Velopark vai acontecer a segunda etapa do Superbike Brasil, e acontece também em Campinas a 4ª etapa do Circuito Paulista de Velocross. A prova foi adiada por conta das chuvas desse final de semana e enfim vai ter a sua realização. E também passar um recado para você, ouvinte Prêmio Esportes, todas as segundas e sextas, informações sobre tudo no mundo do esporte é no Rádio Tudo em 1, apresentação do Rodrigo Bittar e do Caio Sandin. Aqui na Premium, tudo do esporte é tudo em 1. Passando uma classificação aqui que eu fiz as contas, o Clayton, o motor Chevrolet tá no total com 777 pontos, só que nesse fim de semana, por conta desses 8 motores Honda estarem entre os 10 primeiros, a Honda agora equilibrou, tá com 758 pontos. A gente esperava ver uma vantagem muito mais larga, mas tá uma competição muito legal por parte dos motores.
Os motores estão bem competitivos e vale o destaque também o fato da parte aerodinâmica também. Não sei se ela pegou nessa prova de Belle Island também, pode ter mexido bastante durante o final de semana, o pacote da Chevrolet não ter caído muito bem durante a prova, né? E com isso a Honda se aproveitou até também em outras circunstâncias, acidentes, batidas, acabou auxiliando com que não tivesse um bom desempenho na pista a equipe, os carros com o motor de Chevrolet. Então, uma coisa interessante a gente analisar é uma expectativa, claro, aumenta para um oval imenso que é o oval do Texas. Como é que vai ser o comportamento do carro? E vale o destaque, o comportamento do carro do Chevrolet para o oval do Texas, lembrando sempre da corrida de Indianápolis, que tivemos tantos problemas na fase de preparação, mas que tivemos uma prova tranquila. Vamos ver como é que vai ser lá no Texas, Matheus. No terceiro bloco a gente aborda melhor sobre o Texas, já fazendo as primeiras projeções, fazendo um pequeno lembrete para você, ouvinte do IndyCast Premium, nós não teremos a edição deste sábado, afinal, a corrida vai se realizar durante o horário do programa, então não tem por que a gente entrar no ar, sendo que já vai ter a corrida. Então nós voltaremos na próxima terça, a partir das 8 da noite, para falar tudo o que aconteceu no Texas e já projetar a etapa de Toronto. E para encerrar esse bloco, Matheus, a gente tem agora na sequência de 3 fins de semana Texas, a gente teve aliás agora Detroit, aí nós vamos ter o Texas e já na outra semana Toronto. Enfim, nós vamos ter uma paralisação de 2 semanas para a etapa de Fontana na Califórnia, o Super Speedway de 2,5 milhas. É um calendário muito corrido esse da Indy, não? É um calendário bem corrido sim, Matheus, mas como eu estava conversando certa vez com o Gil de Ferran, a Fórmula Indy está evitando concorrer com outros grandes eventos do esporte americano. Aí lê-se futebol americano, aí lê beisebol e agora até mesmo o próprio soccer, até mesmo o próprio futebol, que está começando a se desenvolver e ganhar mais torcida. Eles fazem um calendário um pouco mais condensado, com menos intervalos, como é a Fórmula 1, como é outras categorias, até mesmo aqui no automobilismo brasileiro, como a Fórmula Truck, e acabam sintetizando muito, tanto que o calendário da Fórmula Indy acaba no começo de setembro. Então essas 2 semanas agora de férias que eles vão ter, depois dessas 2 próximas corridas, vai ser para um pouco de descanso, vai ser para dar uma revisada nos carros aí, para ver o que pode se evoluir, porque é muito necessário. E aí a gente vai ver quem tem mais garrafa vazia para poder vender após essa parada. Vamos ver se o Montoya vai continuar em toda essa regularidade e com toda essa sorte, como o próprio Gabriel bem frisou, porque ele conta com tantos acidentes e acaba se mantendo na liderança do campeonato, mas ele tem essa vantagem ainda por causa da pontuação das 500 milhas de Indianápolis, que é diferenciada. Mas o descanso também é necessário, os pilotos também precisam disso daí. Mas engraçado, o piloto tem o descanso e o que ele vai fazer para descansar? Ele vai correr, então não vai ser nem um pouco difícil a gente ver todos esses pilotos da Fórmula Indy participando de algum outro evento de automobilismo pelo mundo, meu caro Matheus. Bem isso, Matheus. Agora no horário de Brasília são 20 horas mais 28 minutos. Esse é o IndyCast Premium, aquela parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Quer ouvir o melhor futebol da web rádio? Então você tem que acessar o rdpremioesportes.com e ouvir o Campeonato Brasileiro. Você vai também ouvir a Libertadores, os amistosos da seleção, a Copa do Brasil. Você sabe que na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. E amanhã, a partir das 20 horas, ao vivo da cabine do Morumbi tem São Paulo, Santos. Narração de Roberto Andrade, a potência da Prêmio Esportes. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, podcast semanal. Você sabe que o Indy Center Brasil é um site feito de fã para fã. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Prêmio Esportes. Na volta tem mais IndyCast Premium, tem mais Matheus Furlan, mais Cleiton Santos, mais Gabriel Araújo e mais de mim, é claro, mais de toda a equipe da Prêmio Esportes. Estamos fazendo o que, Hélio Castro Neves? Acelerando no caminho do bem. Intervalo e voltamos já já. Não saia daí, estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio Premium Esportes. O seu esporte no caminho do bem. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco.
Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres, de todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Prêmio Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Prêmio Esportes. E aí, quer estar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo mundial? Ouça todas as terças e sábados a partir das 20 horas, o IndyCast Premium. Tudo sobre Fórmula Indy com a galera da Rádio Premium Esportes e do blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Indy. IndyCast Premium, o programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Prêmio Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Prêmio Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais prêmio do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. O melhor futebol do Web Rádio é aqui. Rádio Prêmio Esportes. O seu esporte no caminho do bem. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, agora são 20 horas 34 minutos. Esse é o IndyCast Premium, o programa esperto de Fórmula Indy, a parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Você sabe que para ouvir o melhor futebol da web rádio, rdpremioesportes.com é o endereço onde você ouve um futebol com qualidade de som e informação. E quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, ao vivo do Allianz Parque, tem Palmeiras, Inter. Narração de Luiz Alexandre Eiras, comentários do Wagner Hiroi. Guto Monteablas é quem faz o trabalho de reportagens. E se você quiser saber as informações da categoria mais rápida do automobilismo, é só acessar o indycenterbrasil.com. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, um site feito de fã para fã. Notícias sempre quentinhas a cargo do Matheus Antônio, do Daniel Schneider, do Rômulo Silva, do Felipe Dutra. Enfim, é muita gente que escreve no blog Indy Center Brasil.
Bom, galera, mais assuntos do IndyCast Premium de hoje. Antes da gente debater esses assuntos, vamos fazer diferente. Vamos ouvir aqui a chegada da prova de domingo com a narração do Carlos Fernando. Vamos pro minuto final. A prova vai se encerrar no relógio, no cronômetro. 1 minuto para acabar. Serão 60 segundos de muita emoção, Felipe Jafone. Agora eles devem com certeza estar olhando lá o consumo de combustível. Pelo jeito que ele está acelerando, eu não acho que ele deve estar com muito problema, não. Senão, nesse caso, Sebastian Bourdais já teria tirado o pé. É a última volta. Última volta, bandeira branca. Olha o Graham Rahal para cima do Takuma Sato. Pode ganhar aí a segunda posição, hein? Vamos ver o Graham Rahal para tentar vir para o pódio. Tenta pegar o vácuo do carro do Takuma Sato, abre ali pela direita, tenta, mas a curva para a direita também. Não teve jeito. Vai ganhar Bourdais. Passou Takuma Sato, passou Graham Rahal. Já foi ultrapassado. Montoya parece estar ficando sem combustível, Montoya, hein? Tristan Vautier passou. Montoya vai ficando para trás, perdendo combustível, não consegue acompanhar o ritmo. Passou Bourdais. Vai ganhar a bandeira quadriculada. Vitória do francês pela primeira vez no atual sistema da Fórmula Indy. Venceu na Champ Car por 4 vezes, 2004, 2005, 2006, 2007. Vem para o primeiro título piloto da Cavalry Racing, Sebastian Bourdais. Francês de 36 anos. Aí vem ele para vencer. Passou Takuma. Graham Rahal não consegue passar o japonês. Vamos para a bandeira verde, instantes finais, cronômetro zerado. Quem passar, passou. Quem ganhar, ganhou. Aí vem o Bourdais. Vai apontar na reta principal em Detroit. No momento da passagem, bandeira quadriculada para Sebastian Bourdais. O francês de 36 anos ganha sua primeira prova no atual sistema da Fórmula Indy. Já tinha 4 conquistas da Champ Car. Matheus Pinheiro. Tá aí a chegada da prova de Detroit em 2015, né? Afinal é o ano que estamos, né? No programa ao vivo é assim. Aí a chegada com a narração do Carlos Fernando, também teve os comentários do Felipe Giafone. Uma prova muito bacana, Matheus. Também pelo fato de que a gente viu muitos azarões com chances de vitória. A gente viu, por exemplo, na prova de sábado, Jack Hawksworth liderando, a gente viu Takuma Sato andando constantemente na frente. Mais nomes aqui que me fogem um pouco a memória, mas a gente pode pegar aqui o Conor Daly, que liderou 11, 12 voltas, o Gabi Chaves, que enfim consta entre os 10 primeiros, Marco Andretti, que não vinha fazendo boas corridas. Eu considero ele como um azarão, mas muitos não o consideram, mas enfim. Foi uma corrida muito interessante porque a gente viu realmente quem são os azarões e quem tá aí para surpreender. Verdade, eu ainda acrescento nessa sua lista o Luca Filippi. O Luca Filippi também é um piloto que tem muito talento, na minha opinião. Ele pode mostrar muito talento no futuro da Fórmula Indy, só que ainda está andando um pouco mais para trás, ainda tem muito a mostrar ainda. Você falou sobre os azarões, mas ninguém mais do que o Vautier. Ninguém mais do que ele para conseguir mostrar que todo mundo consegue fazer tudo isso de diferente. Vamos ser sinceros, o Vautier ele chamou a atenção, quase conseguiu um pódio, quase conseguiu ficou à frente de muita gente boa, mas é como a gente falou, foi uma corrida típica em Detroit neste final de semana, foi uma corrida com chuva. Acredito muito que eles possam aparecer em mais uma outra disputa, mas não como foi neste final de semana em Detroit, a não ser que o raio realmente caia 3 vezes no mesmo lugar, porque 2 já foi esse final de semana, uma no sábado e uma no domingo. O Sato não é nenhuma novidade, às vezes ele aparece, e já o Vautier para mim foi a grande surpresa do final de semana. Passando rapidinho 2 informações do mundo do esporte que acabaram de sair. Alexandro é contratado pelo Palmeiras, centroavante que jogava no Flamengo, e o Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Cruzeiro. Informações confirmadas agora. Bravo. Eu tenho uma aqui, Matheus. Opa, pode falar. Tem uma informação também. Zico se pronunciou para a Rádio Globo afirmando que o filho dele pronunciou que Zico pode ser o candidato à presidência da FIFA. Então, o filho do Zico afirmou que pode ser candidato à FIFA, afirmação à Rádio Globo
nesta noite de terça-feira, Matheus. Informações do mundo do esporte que você sabe. Sexta-feira, toda segunda e sexta, a partir das 2h30 da tarde, é no Rádio Tudo em Um com o Rodrigo Bittar e o Caio Sandin. Aqui na Premium, tudo do esporte é tudo em um. Então, mais informações aqui na Premium Esportes também amanhã nas jornadas esportivas. Agora, gente, o desempenho dos nossos brasileiros, começando por Tony Canaan. Olha, Gabriel Araújo, um fim de semana pro Tony Canaan esquecer. Como eu falei, né, o fim de semana foi ruim para a equipe dele, né, a Ganassi, e pro Tony Canaan principalmente muito, muito ruim. Talvez tenha sido a Taylor Swift no carro, né, não deu muita sorte aí pro Tony, ele não conseguiu completar a primeira corrida, né, ele teve um acidente logo no começo com o James Jakes, também estava envolvido o Hinchcliffe na batida, né, e ele foi tentando aos poucos, a conta-gotas voltar para a corrida, até que chegou um momento que ele falou, não vai mais, desistiu, não completou a primeira prova, ruim pro Tony Canaan, e depois ele finalizou a segunda corrida em 13º lugar, né? Ele estava disputando ali na sexta colocação depois do acidente do Hélio Castro Neves e do Will Power para a relargada, mas na volta em que foi dada a relargada, o Tony Canaan acabou tendo que entrar nos boxes, né? Ou senão ele teria uma pane seca. Então ele não foi para a tática do tudo ou nada, preferiu ser mais conservador nessa e entrou para contar aí com essa parada na hora da relargada. Parou, terminou em 13º lugar, ia ter falta de combustível. 13º lugar ruim para o Tony Canaan de novo. Não foi um bom fim de semana desastroso para o Tony, que já tinha batido nas 500 milhas de Indianápolis, né? Não conseguiu completar a prova. Não está bem no campeonato. 12ª colocação para um piloto do porte do Tony Canaan, campeão da Indy, campeão das 500 milhas de Indianápolis, e numa equipe grande como a Ganassi, que tem os equipamentos da Chevrolet, que é a que está se destacando até aqui no campeonato, um 12º lugar com apenas 174 pontos, é muito ruim para o Tony Canaan. Não tá bom o ano dele e essa corrida foi horrível, péssima. Ambas as corridas em Detroit para o Tony Canaan. Ele não gosta muito de Barry Island, viu, Matheus? Se bem que já venceu lá no ano de 2007, mas foi uma vitória totalmente ofuscada pela briga do título entre Scott Dixon e Dario Franchitti. O Dixon fez um acidente infantil com o Bud Rice e o Dario Franchitti, aí a vitória do Tony foi só um detalhe da corrida. Bom, Clayton, não tem muito o que acrescentar, o Gabriel já falou bastante sobre o que foi o fim de semana do Tony Canaan, mas deu seu pitaco também. O Tony Canaan, realmente, o que ele estava tocando, e onde ele tocava, tinha problema, né? E teve uma corrida bem complicada no sábado, como bem disse o Gabriel, e no domingo a Chip Ganassi brincou de KV, né? Nessas horas, né? Normalmente quem tinha essas estratégias e que corria o risco de ter pane seca era KV, né? E relembrou seus tempos de KV Racing, né? E teve que ir pro pit stop para não ter a pane seca. E aqui, em troca, se a gente for analisar, já estava se ele tivesse o abandono, ele já iria lá para a 17ª colocação. Então até compreendo a estratégia da equipe Ganassi em preservar e conseguir salvar uns pontinhos, uns 4 pontinhos que para o campeonato fazem uma diferença danada. Então, mas como bem disse o Gabriel, final de semana para se esquecer do Tony, e não é um final de semana para se esquecer, o ano tá para se esquecer do Tony Canaan, ele que é o piloto salvo aqui na tabela, que eu tô na tabela de classificação, acho que nem o Sage Kahan, né? Ele tem um desempenho abaixo. Acho que o Sage Kahan tem um desempenho. O Sage Kahan, corrigindo, o Sage Kahan tem um desempenho abaixo dele. Né? O Kahan teve um desempenho abaixo do Tony, mas é só ele. E olha que ele é rookie, então ele é novato. Então, realmente, dentro da Chip Ganassi, o Tony Canaan bem no ano pra se esquecer, Matheus. E olha, Furlan, uma coisa que vale destacar, o melhor resultado do Tony nessa temporada foi um 3º lugar na prova de abertura em São Petersburgo. E eu até acredito que o Tony vai se recuperar esse ano, afinal no ano passado a gente viu isso, um princípio de temporada muito ruim, mas depois o carro foi progredindo, tanto que ele quase ganhou em Iowa, perdeu nas 2 últimas voltas pro Ryan Hunter-Reay e ganhou no Super Speedway de Fontana. Então é uma fase ruim, mas que pelo porte do piloto que ele é e pela equipe onde ele tá, a gente sabe que pode sim vir uma recuperação.
Pode sim, Matheus. Eu acredito que essa recuperação ela deva vir já nas próximas corridas aí, a começar pelo Texas. Com um grande carro, um motor muito potente, o Tony Kanaan anseia. Mas é essa ansiedade que também pode complicar muito ele ter um bom retorno, ter um bom desempenho na corrida. Todo esporte assim, uma hora o atleta está lá em cima e de repente começa a dar tudo errado, e começa a ficar nervoso e começa a não fazer render tudo o que se espera. Aí ele começa a ter problemas, o carro não anda, a bola não entra no gol, e aí começa a vir a má fase. O Tony Kanaan né? Infelizmente acontece para todos, E o Tony Kanaan está passando por uma fase dessa. Se tiver um pouco de paciência, a equipe é forte, o carro é bom, ele é um grande piloto, acredito que ele vá se recuperar sim já no Texas. Só que tem que ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência e também contar com um pouquinho de sorte também para não ser atingido no meio do pelotão, ainda mais num oval tão rápido como é o Texas. É isso aí, fecha a conta, passa a régua no Tony Kanaan. E agora Hélio Castro Neves, que teve um carro muito mediano, não teve carro para brigar, quando tinha que mostrar a velocidade o carro não estava correspondendo. Mas, salvo os imprevistos, ele falou numa entrevista ao site Grande Prêmio que se não fosse o acidente com o Power, ele facilmente estaria entre os 6 primeiros. E eu acredito nisso, Gabriel. Afinal, ele tinha uma autonomia de combustível muito boa comparado aos que estavam arriscando. Com certeza, concordo com o Hélio Castro Neves, até porque na primeira prova ele terminou em sexto, né? Ele foi o sexto colocado da primeira corrida no sábado. Porém, como você disse, mediana é a palavra. Mesmo um sexto lugar não é de muito bom pro Hélio Castro Neves. Ele que sempre briga lá na frente, mas tem algumas dificuldades, azar, não consegue ser campeão, ainda não foi campeão da Indy, apesar das 3 vitórias que ele tem nas 500 milhas de Indianápolis. O Hélio teve um carro mediano nesse fim de semana de novo. Nas 500 milhas ele já não tinha ido muito bem, né? O carro nunca chegou a estar na ponta, tá brigando pela vitória. E agora foi sexto colocado na primeira prova e seria um dos 6 primeiros, como ele disse, na segunda prova. Nada muito bom. O carro foi mais ou menos pro Hélio Castro Neves e aí na infelicidade, né? Ele teve aquele acidente, o Tristan Vautier tocou o carro do Will Power no finalzinho, o Power acabou guinando pro lado esquerdo e acertando o Hélio Castro Neves, os dois abandonaram. Quem deve ter ficado, olha, bravo foi o Roger Penske, né? Porque perdeu 2 carros de 2 pilotos importantes que brigam por título, mesmo que estejam abaixo aí do Juan Pablo Montoya, que também é um piloto da Penske, e não completaram a prova, né? Então foi complicado para Penske e pro Hélio Castro Neves, que tá bem mediano, como você disse. Olha, Furlan, ele pode melhorar durante a temporada. Agora a gente vai ter o Texas, que é a pista onde ele mais ganhou na carreira dele. Nós vamos também ter Toronto, embora ele não tenha um bom retrospecto lá, a gente sabe que o carro da Penske rende em circuitos com muito bump, né, com muitos pulos. E logo depois vem Fontana, um super speedway, onde a gente sabe que o motor Chevrolet vai se sobressair. Então, mesmo ele fazendo uma temporada regular até agora, a gente sabe que Hélio Castro Neves pode melhorar. O que complica a vida do Castro Neves dentro da Penske hoje é que os 2 companheiros de equipe dele, o Montoya e o Power, estão na frente no campeonato. E isso gera uma pressão muito grande sobre o Castro Neves na luta por bons resultados. Ainda mais agora que caiu para a 5ª colocação no campeonato e está atrás do Rahal. O Pagenaud ainda está trabalhando na Penske, faz bons resultados, às vezes acaba ficando pelo caminho em algumas situações não tão boas assim, mas o Hélio Castro Neves está se sentindo pressionado. Ele é um bom piloto de oval, ele é muito bom nesse tipo de circuito, ainda mais com a estratégia. Acredito sim que ele vai se recuperar, vai conseguir fazer um grande trabalho já no Texas. Só tem um pequeno detalhe. O Penske ele não é de pressionar, mas ele cobra resultados. E quando você chegar na reta final do campeonato, se Power e Montoya estiverem disputando o título, o fiel dessa balança pode ser realmente o Hélio Castro Neves. E aí? Ele vai deixar os 2 passar? Ele vai deixar um passar e segurar o outro? E se ele estiver disputando o título, como já aconteceu com relação ao Power? Como vai ser feita toda essa situação? São 3 grandes pilotos, né? Isso tratando apenas de Hélio Castro Neves e da Penske, são grandes pilotos na disputa por vitórias, ainda mais contando que a Penske é a melhor equipe e hoje na Fórmula Indy, apesar do péssimo final de semana, tem o melhor conjunto.
Olha, Cleiton, o Matheus tocou numa coisa interessante. Caso os pilotos da Penske cheguem nas últimas provas brigando pelo título, a gente já viu isso nos últimos anos, caso da Andretti, caso da Ganassi, da própria Penske. São pilotos muito profissionais e que não se arriscam de maneira tão boba a comprometer um campeonato, brigam de maneira limpa. Então, mesmo se chegarem para disputar o título, não vão se afobar fazendo qualquer coisa, vão correr pensando unicamente em fazer pontos, em terminar a corrida. Exatamente, e vale o destaque, até pegando outro ponto que o próprio Matheus destacou aí, são pilotos que brigam por vitórias, como bem disse o Matheus Furlan, né? E o Elinho tem no máximo 2 segundos lugares. Então o Penske já deve falar ali, o Penske que é o chefe das estratégias do Elinho, né? Vale o destaque, né? Ele trata pessoalmente das estratégias do Hélio Castro Neves. Vale esse destaque que ainda não venceu, ainda não teve ainda uma vitória, teve 2 segundos lugares de sequência, tudo bem, ficou fora isso, teve mais 4 vezes entre os top 10, mas tá faltando a vitória. Então tá faltando aquela chegada, aquele bom resultado correndo, e talvez essa oportunidade seja no Texas mesmo, na Texas 600. Talvez seja a estratégia. Vamos ver como é que o Roger Penske vai preparar a sua estratégia para essa prova. Lembrando para quem não sabe, né, como eu citei aqui agora, o Roger Penske é quem faz as estratégias do Hélio Castro Neves. Então aí, no caso, é até um pouco de cobrança do próprio Roger Penske, porque até ele mesmo não está conseguindo fazer os bons resultados para o seu piloto, para o piloto que ele comanda dentro da equipe Penske, Matheus Pinheiro. Não é qualquer um que está no ouvido do Hélio Castro Neves. Aliás, exatamente. Com Will Power e Hélio Castro Neves, a gente tem dois super nomes da Fórmula Indy. A gente tem com o Hélio Castro Neves o Roger Penske, que é só o dono de todo esse time vencedor, e ao lado do Will Power o Tim Cedric, que é presidente do time dentro da pista. São 2 nomes dentro da equipe Penske muito fortes. Então a Penske realmente está muito boa na questão de suporte. Agora, já que a gente fechou o assunto dos brasileiros, olha, Cleiton, em 8 provas, 7 vencedores diferentes, uma competitividade que não se via há muito tempo na Fórmula Indy. Eu até me lembro de 99, quando o Montoya foi campeão da categoria, mas não foi tão competitivo como está hoje. Um ano bem forte, várias equipes aparecendo com uma boa regularidade, como bem destacaram a própria equipe KV aparecendo bem com o Bourdais, né? Bourdais que venceu na segunda perna de Detroit, mas já vinha com bons resultados antes, um 4º lugar, já tinha conquistado o 4º lugar na corrida no misto de Indianápolis, já tinha ganhado outras 3 idas no top 10, né? Também no caso o Neil Garden vencendo na Alabama, o Munhoz aparecendo como surpresa vencendo a primeira perna de Detroit. Então está sendo uma temporada em que, como bem disse o Matheus Furlan, está sendo uma estratégia em que a estratégia muitas vezes é o que está valendo. É o que está valendo um resultado positivo, uma vitória. Então, é isso que salva a categoria, ter essas variantes de estratégia. Valeu a vitória pro Munhoz no sábado e valeu a vitória do Bourdais no domingo, toda essa parte de estratégia. Por isso que a Indy está mais emocionante, por isso que as outras categorias estão mais emocionantes, né, do que, por exemplo, a Fórmula 1. Estão acima da Fórmula 1 por conta do quesito de emoção. Está mais emocionante, está mais parelho. Está muito legal ver a Fórmula Indy, ver os outros campeonatos também, Fórmula E, entre tantos outros campeonatos neste ano de 2015. O que não falta é bom automobilismo, Matheus. Ô, Matheus. Exatamente, Gabriel. Eu ia te chamar, por causa disso. A gente sabe que a Fórmula 1 é a categoria top do automobilismo e falta emoção na Fórmula 1. E a gente vê categorias como, eu vou dar as duas principais, Fórmula Indy e Fórmula E. A gente tá vendo na Fórmula E, Nelsinho Piquet e Lucas de Grassi se rivalizarem de maneira espetacular. Isso faz aflorar o automobilismo no Brasil. E na Fórmula Indy a gente sabe que no mínimo 4 pilotos têm chance de ser campeão. Ou seja, é uma emoção que a gente gosta de ver e por isso que a gente gosta de automobilismo. Exatamente, o Matheus Furlan até citou no primeiro bloco do reabastecimento, que é algo que dá uma emoção também aí para a Fórmula Indy, a questão de estratégia, a pane seca que pode dar, como deu no Montoya, por exemplo, na última corrida. Ele estava lá na frente, né, e acabou perdendo muitas posições na última volta, como a pane seca se arrastou até a 10ª colocação, até a linha de chegada, né?
E ele diz, na Fórmula 1 a gente vê o gráfico no canto da tela mostrando a porcentagem de combustível consumido. Até na Fórmula E isso é mais legal, porque a gente vê a bateria que o piloto tem, a porcentagem de bateria. A gente já está acostumado com os meios eletrônicos de ver a porcentagem de bateria, então é até mais emocionante você já ter algo mais realista na Fórmula E. A Fórmula E tá muito legal, Nelson Piquet, o Nelsinho Piquet, o Lucas de Graça, uma rivalidade boa, tá bem mais emocionante. A Fórmula Indy também, nós temos vários pilotos de qualidade ganhando provas, nós temos uma disputa muito grande pelo título e até mesmo pilotos que são bons, não estão disputando o título, podendo vencer provas, porque o Tony Kanaan, a gente citou como ele está numa fase ruim, mas ninguém descarta o nome do Tony para alguma corrida. E eu até gostaria de falar disso, o equilíbrio que o campeonato tem. Até agora são 8 corridas e 7 vencedores diferentes. Eu anotei aqui, ó. Só o Montoya ganhou 2 corridas. O Power venceu uma, o Dixon venceu uma, Bourdais venceu uma, Newgarden venceu uma, o Munhoz venceu uma e o Hinchcliffe venceu uma. Ou seja, muito equilíbrio. São vencedores diferentes. E não dá para descartar a próxima prova, os 600 km do Texas, ter outro vencedor diferente também. Até o Hélio Castro Neves é um dos grandes nomes para essa corrida, que ele gosta muito, já ganhou 4 vezes. Ou seja, bem equilibrada a Fórmula Indy, bem mais emocionante. Você vai para uma corrida sem saber quem vai ganhar. Você vai para uma corrida tendo o Chevrolet, que já venceu 6, Honda, que venceu 2. Porém, você não sabe qual pacote aerodinâmico, qual motor vai ser melhor. Agora, na Fórmula 1, você acorda e já sabe quem está liderando. É o Hamilton, é o Rosberg, não tem muita emoção. Ou seja, a Fórmula Indy está bem melhor que a Fórmula 1. O próprio Bourdais falou isso, o Matheus pode até comentar mais, o Matheus Furlan. Ou seja, Fórmula Indy bem mais emocionante, Fórmula E bem mais emocionante. Ou a Fórmula 1 se reinventa ou ela vai continuar perdendo espaço. É isso aí, no próximo bloco a gente aborda melhor o que falou o Sebastian Bourdais, mas para fechar esse bloco, Cleiton, o que o Gabriel falou é verdade, e a gente diz por experiência própria de estar no autódromo, no caso a gente esteve lá em São Paulo, aquela coisa do Tony Kanaan ter a pane seca, o do Hinchcliffe ganhar na última curva em 2013, é uma coisa que faz a emoção ser muito maior. Eu não esqueço também, até quando você citou da última curva, a sala de imprensa de pé, né, na prova de 2013, quando o Hinchcliffe ganhou, né, e ganhou na última curva. Quando ele fez a ultrapassagem na última curva, a sala de imprensa ficou de pé e aplaudiu, porque foi uma corridaça. Aquela corrida de São Paulo foi uma corridaça. Por quê? Porque tem essas variantes, tem esses detalhes que fazem com que a categoria se torne, acabe chamando a atenção, que acabe trazendo a imprevisibilidade, por assim dizer, dentro de uma prova. E isso é muito importante, principalmente se você quiser atrair novos torcedores, atrair novos anunciantes, é você literalmente apostar nessas variantes. O pessoal pensa que somente em coisas previsíveis. Não. O legal do automobilismo, do esporte como um todo, é a surpresa, é a possibilidade de uma surpresa. E principalmente no automobilismo, é a possibilidade de ver uma KV ganhando, como foi o Bourdais no domingo, como foi a vitória do Carlos Munhoz no sábado também. Então é legal ver essa surpresa. É o Montoya que chegou a ficar em último na Indy 500 e ganhar, passar e literalmente comer todo mundo como se fosse um hambúrguer e ganhar a corrida nas 500 milhas. Isso aqui é legal. Eu sou preconceituoso. É isso que traz a emoção. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu nem citei nada, hein? A prova de São Paulo foi emocionante não pelo fato da pista, e sim pra saber. Eu acho que essa prova de São Paulo foi emocionante porque eu não sei se os jornalistas tiveram tempo de tomar café, porque você e o Rafael Alves acabaram com todos os caputinos que tinham lá. Vocês acabaram com tudo, né? Ô, bando de morto de fome. Os jornalistas que estavam lá, acho que eu nem sei se eles conseguiram tomar café. E o Montoya que é o gordo. Matheus Pinheiro, ó. Tinha jornalistas lá presentes que já participaram deste programa, que estavam presentes na Indy 300, lá na São Paulo de 300. Então, por gentileza, tem participantes que já deste programa que estiveram em 2013, já na São Paulo de 300, e noticiaram. O café estava bom e ainda tinha muito café ainda para tomar. Então, não foi por ausência de café em São Paulo. Mas brincadeiras à parte, acho que foi aquele final de semana, é marcante mesmo. Aquele final de semana, os finais de semana, 2012, 2013, foram marcantes. Aliás, um abraço para quem está ouvindo, o Rodrigo Matar, que deve estar ouvindo também. Hein? O Rodrigo Matar, que deve estar ouvindo também, que
conhecido, Roberto Costa e tantos outros que são conhecedores da Fórmula 1, são conhecedores e que eu acabei conhecendo nesse mundão aí, 2012, 2013, dentro do automobilismo mundial, Matheus Pinheiro. É isso aí, 20 horas mais 59 minutos no horário de Brasília. Esse é o IndyCast Prêmio, a parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Uma dica pra vocês, muitos sites não divulgam os horários, mas só no Indy Center Brasil você fica por dentro de tudo da Fórmula Indy, os horários das corridas, dos treinos, vê as notícias, as matérias especiais. Então acesse o indycenterbrasil.com.br e confira tudo isso. É um site feito de fã para fã. E na Prêmio Esportes você ouve o melhor futebol da Web Rádio. Amanhã, a partir das 20 horas, lá no Morumbi tem clássico. São Paulo, Santos. Narração da potência Roberto Andrade. E na quinta-feira, também às 20 horas, só que lá do Allianz Parque tem Palmeiras, Inter. Narração de Luiz Alexandre Eiras, o cara da Prêmio Esportes. Vamos para um rápido intervalo no IndyCast Premium. Na volta, vamos começar a debater o que pode ser os 600 quilômetros do Texas, prova que será realizada neste sábado, a partir das 9h25 da noite, ok, meus amigos? Essa é a Rádio Prêmio Esportes, fazendo o que, Christian Fittipaldi? Acelerando no caminho do bem. Intervalo e voltamos já já. Não saia daí, estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. O melhor futebol do Web Rádio é aqui. Rádio Premium Esportes, o seu esporte no caminho do bem. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes, interaja conosco. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres e todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Prêmio Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Prêmio Esportes. E aí, quer estar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo mundial? Ouça todas as terças e sábados a partir das 20 horas, o IndyCast Premium. Tudo sobre Fórmula Indy com a galera da Rádio Premium Esportes e do blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Indy. IndyCast Premium, o programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Prêmio Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Prêmio Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores.
Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais premium do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio Prêmio Esportes. O seu esporte no caminho do bem. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, agora são 21 horas mais 5 minutos. Esse é o IndyCast Premium, o programa de tudo sobre Fórmula Indy na Rádio Premium Esportes. E também a parceria show de bola com o blog Indy Center Brasil. Se você quiser ouvir o melhor futebol da web rádio, é só acessar rdpremioesportes.com e ouvir o Brasileirão, a Libertadores, os amistosos da Seleção Brasileira, a Copa do Brasil. Enfim, é muito futebol com muita qualidade de som e de informação. E quinta-feira, a partir das 20 horas no Allianz Parque, tem Palmeiras Inter. Narração de Luiz Alexandre Eiras, comentários do Wagner Hiroi e as reportagens ficam a cargo do Guto Monte Ablas. E também, vou te falar uma coisa, se você quiser saber as informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, indycenterbrasil.com.br é o endereço. Notícias, matérias especiais, podcast semanal, um site feito de fã para fã. É espetacular as notícias do indycenterbrasil.com.br. Amigos da Premium Esportes, passar rapidinho um assunto que surgiu aqui em off, do Sebastian Bourdais. Olha, Cleiton, ele criticou a Fórmula 1. Oi, como é que é? O assunto é Food Trucks? Não, é sobre o Sebastian Bourdais mesmo. Era em off, mas era uma coisa mais antiga. O Cleiton, o Bourdais ele acabou criticando a Fórmula 1, agora que viu que a Fórmula Indy tem toda essa competitividade, que tem chances de vitória, enfim. O Bourdais não deixa de ter razão no que ele falou, né? Não deixa de ter uma razão, mas também tem um pouco de remorso aí nessas declarações do Sebastian Bourdais, né? Vamos lembrar que ele era o piloto, ele era do conglomerado da Red Bull, né? Red Bull, Toro Rosso, né? Ele era do Toro Rosso, todo mundo falava, você pode ser piloto da Red Bull, e aí na primeira oportunidade sacaram o Bourdais. Então é um pouco de remorso também do lado dele, mas ele tá certo em diversos pontos dentro da categoria, até em pontos que nós destacamos aqui, né? Nós destacamos parte de combustível, que tudo lá que vai fazer dinheiro, e que ele destacou que na Fórmula Indy é corrida, é diferente do que a Fórmula 1. Então, até falando que é mais difícil correr na chuva em Detroit do que em Mônaco. Então, aí eu até concordo também, porque o circuito de Bel Air é também um circuito bem fechado, né? Então, mas é um pouquinho de remorso também dentro das declarações do francês Sebastian Bourdais, de não ter vingado na categoria, muito porque estava no time errado, estava na equipe errada, a Toro Rosso, e também no ano que ele saiu só surgiu um pequeno monstrinho chamado Sebastian Vettel. Concordo em gênero e número com você, Cleiton Santos. Bom, se você quiser ouvir tudo do mundo do esporte, todas as segundas e sextas, a partir das 2h30 da tarde, Rádio Tudo em Um, apresentação do Rodrigo Bittar e do Caio Sandin. Aqui na Premium, tudo do esporte é tudo em um. Amigos, nesse fim de semana tem uma das minhas provas preferidas, os 600 quilômetros do Texas. Sendo um pouco mais preciso, são 600 quilômetros, 372 milhas, 248 voltas. Vamos ouvir aqui a chegada de 2013, a última vez em que o Hélio Castro Neves ganhou lá. Na passagem, vai receber a bandeira branca, que indica que é a última volta.
indica que faltam só 2.414 metros para o Hélio Castro Neves vencer. Bandeira branca para ele. Abre a última volta e abre com uma ótima vantagem de 5 segundos e 4 décimos. O Tony Kanaan continua em terceiro. O Marco Andretti na quinta colocação. Vem para vencer o Hélio Castro Neves. Só mais um pouquinho, Hélio. Só mais um pouquinho, Hélio. Vem para vencer. Vem para ser líder do campeonato. Já vem o Hélio Castro Neves. Não perde mais Hélio Castro Neves. Bandeirada para ele. Vence Hélio Castro Neves o Grande Prêmio do Texas. Vence pela primeira vez nessa temporada. Vence o Brasil na Fórmula Indy. Vence para ser líder do campeonato de forma isolada. Num belo trabalho do piloto. Num belo trabalho da equipe. Tá aí o Hélio Castro Neves. O Brasil chega à sua vitória número 108 na Fórmula Indy. O Hélio chega à sua 28ª vitória. Uma vitória fantástica. Largou em sexto. Foi rápido. Soube economizar combustível. A equipe trabalhou de forma perfeita. Ryan Hunter-Reay passa em segundo. Tony Kanaan em terceiro. Tá aí a chegada de 2013, aliás, foi a última vez em que nós vimos dois brasileiros no pódio na Fórmula Indy. Foi no GP do Texas de 2013, quando o Hélio venceu, o Ryan Hunter-Reay foi o segundo e o Tony Kanaan foi o terceiro. Eu não digo que foi a última vez que tivemos dois brasileiros no pódio em uma categoria top, afinal, este ano na Fórmula E, nós tivemos o Nelsinho Piquet vencendo em Long Beach, com o Lucas de Grassi chegando na terceira colocação. Bom, Matheus Furlan, é simplesmente uma das provas mais esperadas do ano, até porque o circuito Texas é um circuito espetacular e que proporciona muita emoção e velocidade. Sim, muita velocidade nos carros da Fórmula Indy. Afinal, são os carros hoje que atingem a maior velocidade no mundo do automobilismo. Sou arriscado a falar que os carros do WEC, do Mundial de Endurance, também com a devida preparação e com um oval, como os da Fórmula Indy, também chegariam a tal velocidade, mas hoje da Fórmula Indy, Hélio Castro Neves e todos os pilotos aí tem que ter muito braço para poder segurar. O oval do Texas é excepcional, excepcional. O pessoal fala, pô, mas fica vendo os caras ali, 250, 280, 500 voltas ali, girando, mas essa é a mágica, porque ao mesmo tempo que o cara pode ser o primeiro, 2 voltas depois ele pode estar em último, simplesmente por causa de uma parada nos boxes. E é aí que a gente vê a diferença da Fórmula Indy com relação, por exemplo, à Fórmula 1. Você sabe que quem está em último, como aconteceu nas 500 milhas de Indianápolis, ainda tem chance de vencer a corrida. Então o Texas ele vai proporcionar muita emoção. A gente só espera que não aconteça nos testes e até mesmo na corrida no Texas o que aconteceu na preparação para as 500 milhas. Os carros decolando, muitos acidentes, batidas fortes no muro e que os pilotos consigam sair inteiro. Mas a expectativa para esse sábado à noite no Texas é excepcional. É a expectativa de muita disputa e a luta pela vitória com certeza. Vale destacar que o Furlan falou sobre a preparação das 500 milhas de Indianápolis, que foi um pouco desastrosa, vamos dizer assim. Em 2001, quando a kart ia correr no Texas, aconteceu a mesma coisa, 3 acidentes, aliás, seríssimos, um na prova de Indy Lights e as outras 2 nos treinos da Fórmula Mundial, um acidente com o Cristiano da Mata e o outro acidente foi com o Maurício Gugelmin. E a explicação que até o pessoal da NASA teve que explicar foi que os carros atingiam praticamente força 8G. Isso é praticamente como você andar no avião da caça aérea, muito obrigado, me enrolando muito aqui. Ou seja, uma velocidade tremenda. E o Gil de Ferran, em entrevista ao Celso Miranda, até falou: o normal seria dar 20 voltas em bandeira verde e dar amarela por 10. Então, por motivos de segurança, cancelaram a prova. Obviamente, a gente sabe que os carros de hoje são muito mais preparados para isso do que naquela época. E Clayton Santos, isso foi só um detalhe. Agora, voltando a falar mais sobre essa corrida do Texas, é um detalhe interessante. Depois da Hitachi e da Shell, o Hélio Castro Neves vai correr com mais um patrocínio, que é o patrocínio da AAA. Eu acho que dos pilotos da Indy que correm hoje, o Hélio Castro Neves é o piloto que mais possui sponsors, que é patrocinadores. Quem tem mais a gente chama de market share, né, que tem mais possibilidade de atingir o mercado, né, o Hélio Castro Neves. É muito legal ver isso, essa evolução por parte do Helinho, pelo menos no mercado, né, porque o nome dele é bem aceito tanto no mercado americano, é aceito também pelas 3 vitórias, traz uma reputação, traz patrocinadores fortes e por isso ele consegue se manter na Fórmula Indy até com uma certa austeridade, né, o Helinho.
ele consegue se manter mantendo boa competitividade. Por isso que eu penso que não larga mão de jeito maneira do Elinho, né? E no caso, vale essa premissa para o Elinho, e como bem destacado, 4 vitórias do Elinho, e nessa corrida, se acontecer o que muita gente espera, o patrocinador vai sair sorrindo de orelha a orelha, porque aí pode ser uma 5ª vitória do Elinho no Texas. E vale destacar, como bem disse o Matheus, o Indianápolis é desafiador, mas Texas também porque deixa vários traçados, você pode seguir várias linhas de ventos, 3, 4 linhas. É comum os carros pegarem 3, 4 carros numa curva só. É melhor, o pessoal vai ter que andar com um certo cuidado também no Texas, principalmente no início da prova, Matheus. E Gabriel Araújo, foi confirmado que para esse fim de semana do Texas, a Schmidt-Peterson vai trazer o Ryan Briscoe para substituir o James Hinchcliffe, e a dupla da Dale Coyne não vai ter nenhum pagante não, vai ser o Tristan Vautier e a inglesa Pippa Mann. O Ryan Briscoe correndo de novo, né? Mais uma vez, ele já havia corrido nas 500 milhas, correu em Detroit, vai de novo pela Schmidt-Peterson. O Tristan Vautier, que é o piloto que causou o acidente que tirou o Hélio da corrida em Detroit, né? Ele deu uma guinada para a esquerda, acabou levando o Power com ele, o Power levou o Hélio Castro Neves, e a Pippa Mann, né? Dos 2 pilotos que andam mais para trás, não tem muito o que comentar, né? Tanto o Tristan Vautier quanto ela. O Vautier... É melhor que o Dracone, viu, Gabriel? É, melhor que o Dracone. O Vautier até fez uma corrida legalzinha, né? O Clayton tava falando no primeiro bloco, se eu não me engano, da corrida bacana que fez o Tristan Vautier, né, em Detroit. Mas dificilmente ele vai repetir isso no Texas. Texas acho que é uma prova mais desafiadora, como disse o Matheus. É bem parecido. As 500 milhas são desafiadoras, né? Vou repetir o que ele disse. Mas os 600 km do Texas também são muito desafiadores. É um oval muito interessante, é uma das provas mais legais de você ver, até porque à noite aqui pra gente é bacana você assistir, imagens legais, o Hélio Castro Neves mesmo sempre entrando como um dos favoritos para a prova, e é interessante como o Matheus frisou, você em uma volta pode estar em primeiro e na outra pode estar em último, e vice-versa. Onde o Montoya largou nas 500 milhas? Lá atrás, e ele conseguiu vencer. Isso é interessante da Fórmula Indy, isso causa muita emoção. Onde ele ficou também, né? Onde ele ficou, porque ele foi lá pro final do pelotão e passou todo mundo. Com certeza, com certeza. Foi uma corrida muito boa do Montoya às 500 milhas. Ou seja, tudo pode acontecer. O Celso Miranda tem a narração dele numas 500 milhas. Tudo pode acontecer. E na Fórmula Indy é bem assim. 600 km do Texas, mesma coisa. Tudo pode acontecer. Quem você menos espera, o Tristan Vautier mesmo. Eu falei que é difícil que ele vai ganhar, mas quem sabe, né? Nada é impossível. Por isso é legal você curtir a Fórmula Indy. Eu, particularmente, boto muitas fichas no Hélio Castro Neves. É uma pista que ele gosta. Como você disse, ele ganhou 4 vezes. 2004, 2006, 2009 e 2013. Olha, bem provável que o Hélio Castro Neves se recupere. Tá mordido pelo fim de semana ruim, 500 milhas medianas que ele fez. Então pode ser que ele chegue muito bem para essa prova. Eu colocaria as minhas fichas nele. Até porque a Chevrolet tá mostrando um bom motor aí bom motor e um bom pacote aerodinâmico para as pistas ovais. Claro que tivemos os acidentes sérios nas 500 milhas, mas para você ver, a briga final ali no oval das 500 milhas foi entre o Pagenaud e entre o Montoya, 2 pilotos Chevrolet. Tinha Scott Dixon, piloto Ganassi, Chevrolet. Então pode ser que o Hélio venha forte para essa corrida, viu? Os patrocinadores adorariam, Matheus. Olha, Furlan, uma coisa que chama atenção no Texas é quanto ao desgaste de pneu. A gente viu na última prova do Texas em 2014, por exemplo, o Power e o Canaan, eles disputando posição nas primeiras voltas, só que o Canaan não teve carro para acompanhar porque o desgaste do pneu do carro dele acabou sendo um pouco excessivo. Ou seja, uma coisa que é fundamental no Texas é a questão do pneu, o desgaste do equipamento. Então, mais do que ter um carro rápido e ser um bom piloto, o seu equipamento propriamente tem que ajudar numa prova de resistência como essa. O equilíbrio do carro influencia muito nesse ponto, né, Matheus? Se o carro não estiver bem equilibrado, estiver saindo um pouquinho de traseira, ou então estiver driblando um pouquinho mais, o cara não consegue mais ter um bom desempenho, um bom rendimento e acaba ficando pelo caminho, sim. Nesse momento aí você tem que fazer uma parada a mais para
para colocar um jogo de pneu um pouco mais novo, para aguentar um pouco mais a tentar acompanhar o piloto da frente. E aí você acaba ficando pelo caminho e acaba não tendo esse desempenho. Por isso, o trabalho em equipe ele é muito importante nos testes, né? Quando você pega, por exemplo, uma equipe como a Ganassi, que tem 4 grandes pilotos, você sabe que eles vão trabalhar tudo em cima do quê? Do desenvolvimento do carro. Aí na prova, cada um vai por si e a estratégia muda, mas o desempenho do carro vai ser bem parecido com relação ao equilíbrio. Agora, quanto a acompanhar e na velocidade, rapaz, para mim os motores Chevrolet vão dar de 10-0 em cima dos Honda e sem dificuldade no Texas. É um motor mais confiável, a não ser que o piloto resolva fazer alguma situação totalmente atípica na corrida, ou estoure um pneu, ou algum acidente. Mas para mim, ganha a Chevrolet nas 3 primeiras colocações. Ô Cleiton, voltando ao assunto Ryan Briscoe, eu acho que a Schmidt-Peterson ganha muito com ele. Afinal, ele é bicampeão da prova do Texas. Ele venceu pela última vez em 2010, já foi pole position em 500 milhas de Indianápolis, ou seja, ele carrega com ele uma bagagem muito grande. E é um substituto à altura, né, do Hinchcliffe, né? Vale lembrar que o Hinchcliffe acabou se arrebentando nas 500 milhas, na preparação para as 500 milhas, e com isso só volta no ano que vem, e tem que agradecer bastante por voltar no ano que vem, né? Porque o acidente dele foi bem complicado, né, naquela preparação, quase que ele se junta à lista dos falecidos em Indianápolis, né? E sobre a substituição, eu acho excelente essa alteração, a entrada do Ryan Briscoe, como você me destacou. Tem vitória na corrida do Texas, ganhou em 2010, né? É um piloto que sabe a estratégia, como se utilizar de uma boa estratégia correndo no Texas. Eu não chego a colocar favorito, mas eu coloco ele como um candidato à zebra, que ele pode aparecer vindo por fora nessa corrida do Texas. E pode ser sim uma surpresa neste final de semana, Matheus. Olha, Gabriel, você acredita realmente que a Honda possa não, pelo menos, assustar a Chevrolet? A gente sabe, é 100% de certeza para quem entende, tá falando. A Chevrolet vai ter um desempenho superior. Mas você não acha que a Honda, com algum tipo de estratégia, pode vir a tentar surpreender? Nessa parte eu vou concordar com o Matheus Furlan. Eu acho que tá tudo favorável para a Chevrolet. A Honda, claro, tá evoluindo, mostrou uma boa evolução para essa prova de Detroit, mas é uma prova de rua, né? Uma prova que não tem oval. Então, acho que pro oval mesmo a Chevrolet vai continuar dominando. Já tem 6 vitórias na temporada, a Honda venceu apenas 2. Sou do lado Chevrolet nessa corrida, aposto na Chevrolet. Claro que a Honda pode chegar com um ou outro, a própria Andretti, que tem bons pilotos, o Marco Andretti, o Carlos Muñoz, aparecendo ali no top 5, mas para a vitória eu vou apostar na Chevrolet. Não acho que a Honda assuste muito. Chevrolet é um motor mais confiável, como disse o Matheus Furlan. É um motor melhor, é um kit aerodinâmico melhor. Então a Chevrolet está bem melhor do que a Honda nesse ano de 2015. Não acho que a Honda, mesmo com a evolução que vem mostrando nas últimas provas, especialmente nesse fim de semana passado, possa assustar a Chevrolet no oval como é o do Texas. Agora, tudo pode acontecer. Voltamos a repetir, a usar esse clichê. Ô Cleiton, você acredita no 9º vencedor diferente em 8 corridas? Acredito sim, acredito que pode ter uma zebra aí nessa corrida do Texas. E eu até cito alguns nomes que podem aparecer aí de surpresa. Rei Hall tá batendo na trave faz algum tempo de ganhar uma corrida. O Rei Hall é um bom candidato. O Elinho, que ainda não ganhou, então vale também o destaque. O Elinho ainda não ganhou. Tem o Mário Andretti também, que é outro que pode surpreender também. O Pagenot, que fez uma excelente prova das 500 milhas, ficou em 10º, mas chegou a assustar lá na frente. Então, o próprio Carlos Muñoz, que já se mostrou ser um leão de oval, né, pelos bons resultados que teve em Indianápolis. Então, e até o próprio Tony, que se cobra bastante pela ausência de resultados. Tem muito candidato bom ainda para ganhar, viu, Matheus? Tem muita gente boa que ainda não ganhou. Então, sendo que corrigindo, o Muñoz já ganhou em Detroit, mas mesmo assim, eu ainda considero também como outro candidato. Mas eu acredito que podemos sim ter um novo vencedor no Texas. Eu acho que não vai ser dessa vez que teremos um
um outro piloto se juntando a Montoya com 2 vitórias na temporada 2015, Matheus. Aliás, corrigindo, não seria o 9º vencedor em 8 corridas, seria o 8º vencedor diferente em 9 corridas. Eu acabei invertendo sem querer os números. Matheus Furlan, a gente pode apostar todas as fichas no Hélio Castro Neves ou mais alguém sabe o caminho das pedras no Texas? Não pode apostar só no Castro Neves, não. Eu ainda, apesar de não ter um carro tão bom quanto era o ano passado, mais uma vez, como eu coloquei nas 500 milhas na última temporada, eu coloco o nome de Ryan Hunter-Reay. Ele é um cara que sabe trabalhar muito bem em oval. O Hunter-Reay, ele consegue dissolver bem o carro, consegue ver muito bem a estratégia, consegue analisar muito bem a corrida. Ou seja, eu ainda coloco o nome dele entre os favoritos para conquistar nessa prova. E claro, o Tony Kanaan, depois que venceu as 500 milhas em Indianápolis, parece que deu aquela aliviada para ele também no oval, então ele ainda tem uma bela de uma oportunidade, ainda mais com a Ganassi. Mas o Hunter-Reay tem que ficar de olho nesse cara, porque ele sabe muito bem o que ele faz em oval. Gabriel Araújo, não propriamente o Tony Kanaan, mas você acha que a Chip Ganassi pode ter um bom fim de semana no Texas? Pode ser, tá precisando, né? Precisa se recuperar a Chip Ganassi. Foi um fim de semana horrível, como eu disse, em Detroit, foi das grandes a pior. O Dixon, a melhor colocação foi a do Dixon em 5º lugar na primeira corrida. O Kimba foi 11º na segunda. Precisa melhorar a Chip Ganassi. Eu aposto muito na experiência do Scott Dixon, numa boa corrida do Scott Dixon principalmente. Ele já brigou pela vitória nas 500 milhas de Indianápolis. É bom a gente traçar esse paralelo, esse comparativo, porque são ovais longos, corridas longas, 500 milhas, 600 quilômetros do Texas. Então eu aposto muito no Scott Dixon. E o Tony Kanaan, ele tá num ano ruim, mas olha, é bom abrir o olho pro Tony Kanaan. Numa relargada, quem sabe, que ele é muito bom, numa estratégia kamikaze da Ganassi, quem sabe, menos conservadora do que foi a estratégia agora em Detroit, pode ser que a Ganassi apareça bem. Aposto em Dixon ou em Kanaan aparecendo bem, aparecendo pelo menos no top 5. São pilotos experientes, pilotos bons, com grandes vitórias, pilotos interessantes. E a Chip Ganassi tem toda a condição de melhorar. Foi um fim de semana ruim, mas por que o próximo também vai ser, né? Não, tem pilotos bons, tem condições. Tony Kanaan e Scott Dixon são boas apostas para essa corrida. E claro, não dá para esquecer do Ryan Hunter-Reay, como disse o Matheus Furlan. A gente falou nesse programa, e é a primeira vez que citamos o nome do Ryan Hunter-Reay, né? Interessante, é um piloto bom. Vem com a Andretti Honda, né? A Honda não tá com os pacotes melhores, como a gente destacou há pouco, mas é um nome interessante. Pilotos também fazem muito além do carro. Por isso eu cito também o Dixon e o Kanaan. Pilotos fazem muito. É importante falar disso. No horário de Brasília agora são 21 horas mais 26 minutos. Hoje é dia 2 de junho, vale passar alguns dados aqui. Hoje fazem 19 anos do GP de Milwaukee, de 1900 e... me fugiu o ano aqui agora. 19 anos do GP de Milwaukee, teve uma vitória do Michael Andretti, 1996, exatamente. 19 anos do Grande Prêmio de Milwaukee de 1996, vitória do Michael Andretti, uma prova em que o Paul Tracy marcou a pole position com a equipe Penske, que tinha tudo para ganhar, mas o Michael acabou surpreendendo e ganhando aquela prova. E amanhã, dia 3, vai fazer 8 anos do GP de Milwaukee de 2007. Prova que sucedeu as 500 milhas de Indianápolis, vencida pelo Dario Franchitti, mas foi uma grande 500 milhas do Tony Kanaan, e ele foi justiçado pelos deuses do automobilismo, ganhando aquele GP de Milwaukee amanhã, então fazendo 8 anos de mais uma vitória do bom baiano na categoria. Bom, agora é a hora da nossa bandeira branca, é a última volta do IndyCast. Atenção, bandeira branca, vamos para a última volta, Última volta, destaque final da nossa equipe, começando por você, Matheus Furlan, seu destaque final. Meu destaque final, Matheus, a expectativa para uma grande corrida. Lembrando que o Bordet falou que a Fórmula Indy é bem melhor do que a Fórmula 1 e atualmente é mesmo. A Fórmula E também é bem melhor que a Fórmula 1 atualmente é mesmo. E ainda cito a Fórmula Truck e a Stock Car como melhores e bem mais disputadas como a Fórmula 1. Essa é a minha opinião. A expectativa para o final de semana maravilhosa e para uma grande vitória de Hélio Castro Neves ou de Tony Kanaan. Isso falando com patriotismo, meu caro Matheus Pinheiro. Gostaria de agradecer muito o convite e estamos abertos aí para novas oportunidades. Grande Matheus Furlan, um grande abraço, volte mais vezes. Grande abraço. Grande abraço. Gabriel Araújo, meu amigo, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui. O seu destaque final e volte mais vezes.
Eu que agradeço, sempre um prazer. Voltarei assim que convidado. Bom, vamos fazer então uma previsão palpite, palpitômetro aí para a prova do Texas, esperando muita emoção, como a Fórmula Indy tá cansada de dar pra gente, né? É a fórmula da emoção, realmente. Eu vou apostar numa vitória do Hélio Castro Neves, viu? Quinta vitória dele, ele já sabe o caminho das pedras no Texas, conhece muito bem o oval, tem uma equipe que pode fornecer para ele um instrumento muito bom de trabalho, que é a Penske com o kit da Chevrolet. Então eu vou apostar sim no Hélio Castro Neves. E aí pro pódio completando, eu colocaria o Scott Dixon e também colocaria o Juan Pablo Montoya chegando, viu? Ele é bom de oval também, o Montoya, com a sorte que ele tá, um pódio bem interessante esse. Quem sabe, né? Espero que o Hélio Castro Neves novamente pegue as armas e atire para o céu lá no Texas, junto com os Cowboys texanos. Matheus Pinheiro, muito obrigado pela companhia de vocês aqui na Rádio Prêmio Esportes. Sempre um prazer participar. Um abraço para você, um abraço para o Cleiton Santos, para o Matheus Furlan, um abraço também para o Vinícius Furlan, o primo do Matheus, que está nos ouvindo, ele que acabou de mandar uma mensagem aqui, está ouvindo, preparando sua arbitragem do fim de semana. Valeu, amigos, até a próxima, voltamos com mais. Tchau, tchau. Eu sinto que você tentou fazer uma piada, mas foi uma boa tentativa. Cleiton Santos, meu amigo, muito obrigado por aceitar esse convite, volte mais vezes e o seu destaque final. Bem, primeiramente em relação ao Gabriel Araújo, Gabriel, você como piadista, você é um excelente narrador, mas segundamente... Não foi uma piada, não. Não, realmente deu azar, mas enfim, bom, segundamente falando sobre a corrida, eu vou na contramão de vocês. Eu acho que o Hélio não leva essa corrida. Eu coloco como favoritos, pelo menos pra mim, com uma zebra, porque essa temporada tá muito louca no que diz respeito a vencedores. Eu coloco como possíveis vencedores. Eu não cravo o vencedor. Graham Rahal, Marco Andretti e Simone Pagenaud. Esses três eu coloco como os três que podem chegar, tá? E até mesmo o Sato correndo por fora ali, podem chegar assim. Tem esses quatro, eu coloco com um ponto fora da curva. Vocês colocam Elinhos, favoritos, etc, mas eu vou com um ponto fora da curva. Eu coloco esses três candidatos como favorito, um pouquinho mais de favoritismo, até pro Marco Andretti, por ter o maior conhecimento de circuitos ovais. Muito obrigado, Matheus Pinheiro, pelo convite. Obrigado ao Matheus Furlan e também ao Gabriel Araújo, sempre bom estar do lado de colegas, e até a próxima. Obrigado pelo convite e voltamos assim que houver o convite. Eu volto na quinta-feira com o plantão esportivo de Palmeiras e Internacional, Matheus Pinheiro. Valeu, Cleiton Santos, valeu, Gabriel Araújo, Matheus Furlan, todo o pessoal que esteve presente hoje no IndyCast Premium. A próxima edição é na terça-feira que vem, a partir das 20 horas. Vai ter a equipe aqui, comentaristas convidados, comentaristas que vão entender tudo de Fórmula Indy, para falar como foi o Grande Prêmio do Texas e também já projetar o que pode ser o Grande Prêmio de Toronto. Agora no horário de Brasília, 21 horas mais 31 minutos. Esse foi o IndyCast Premium, o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Quer ouvir o melhor futebol da web rádio? Então acesse rdpremioesportes.com e ouça o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, os amistosos da seleção, a Copa do Brasil. Enfim, na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. Amanhã, diretamente do Morumbi, a partir das 20 horas tem São Paulo, Santos. Narração de Roberto Andrade, comentários do Wagner Herói, e o Rodrigo Bittar é quem fica a cargo das reportagens. E na quinta-feira, também às 20 horas, só que lá do Allianz Parque tem Palmeiras, Inter. Narração de Luiz Alexandre Eiras, comentários do Wagner Herói, reportagens do Guto Monteablas, e como o Cleiton Santos destacou, ele será o plantão esportivo. É isso aí, meus amigos, um grande abraço, e também vou dar uma dica pra você: fique esperto nas notícias do indycenterbrasil.com.br, matérias especiais, o podcast semanal, notícias das corridas, das categorias de base, enfim, muita coisa no IndyCast, no indycenterbrasil.com.br, notícias do Matheus Antônio, do Daniel Schatz-Snyder, também do Rômulo Silva, do Felipe Dutra, muita informação pra você, é só acessar indycenterbrasil.com.br, um site feito de fã para fã. Aqui falou o Matheus Pinheiro, pode fechar a conta e passar a régua no programa de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, boa semana a todos e tchau! Conecte rdpremioesportes.com